Oi, tia Lília. Muito obrigada. Então, eu sim, eu tô com muita saudade do clubinho. Eu queria ver meus amigos que eu tenho no clubinho, a Sofia, a Stephanie, todo mundo, a Fernanda. Eu queria muito ver todo mundo, mas por causa disso, né, não tem como a gente ver que temos que ficar em casa. Mas eu tô com muita saudade do clubinho, eu tô com muita saudade. Hoje eu fiquei até pensando, tipo assim, eu pensei quando das 3 horas pra me se arrumar, só que eu me esqueci, que a gente não tá mais indo. E, tipo assim, eu tô com muita saudade de vocês também. E eu tô orando pelo clubinho pra que o Covid-19 acabe logo. Eu quero logo que isso acabe de vez. Então, eu tô orando todo dia pela minha mãe, pela minha família, para que não adoeça, para todo mundo do mundo, né? Porque eu não quero isso para ninguém. E eu vou lhe falar um versículo. Mas a todos quanto receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. E tem uma história que eu conheço que vocês me contaram, que foi que é a minha peça favorita lá do clubinho, que é da rainha. Eu amo aquela peça porque tem as 5 cores, né? Tem o amarelo, o vermelho, o preto, o branco e o verde. Eu amo essa peça, que eu acho muito interessante para que a gente tenha bastante sabedoria quando a gente crescer para isso. E tia Lília, muito obrigada. Tá aí meu vídeo. Um beijo. Crianças, essa é a nossa história bíblica, a história que está aqui na palavra de Deus, que é 100% verdade. Tudo que está aqui, Deus fala que nós devemos acreditar e crer de todo o coração. Por isso que o Clubinho Bíblico, ele nos sustenta, porque ele é a palavra de Deus. E quando eu lembro das histórias bíblicas, eu lembro daquela peça teatral chamada Os Mensageiros da Rainha. Foi muito bacana, né? A rainha foi a Emily e ela era uma rainha muito má. Ela não gostava de ninguém. E a página amarela foi a primeira. Foi lá o mensageiro foi lá, o mensageiro amarelo, e falou com ela e disse que Deus criou todas as coisas e tudo que no mundo há. Lá em Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra, que Deus é o Criador Todo-Poderoso. Se você observar a natureza em volta, vai perceber o quanto ela é linda e encantadora. Quem poderia criar um mundo tão belo e perfeito? Somente Deus, o Criador. Como Deus é grande, sim, Ele é o Todo-Poderoso. E a mensagem está aqui, o presente. E sabe o que Ele criou de mais especial? Você. Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Deus criou o mundo com amor, porque Ele é amor. Tudo Ele criou com amor, mas especialmente o homem, a mulher, nós, Ele criou com muito amor. A Bíblia diz lá em Jeremias 31:3 que com amor eterno eu te amei. Sim, Deus amou você com amor eterno, um amor sem fim, um amor que dura para sempre. E o mensageiro amarelo, quando chegou perto da rainha, falou para ela sobre essa mansão celestial. Verdade. Falou para ela e disse que tudo tem um começo e também tem um fim. Mas Deus, ele não tem começo, ele não tem meio e ele não tem fim. Ele é como um círculo. Um círculo, isso, porque ele é um Deus maravilhoso. A Bíblia fala lá em Salmo 90, versículo 2, que antes que a terra se formasse e o mundo de eternidade a eternidade, Ele é o nosso Deus. E Ele é santo e Ele é justo também. Só há uma maneira, através da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela se comunica com você e comigo, que lá em 2 Timóteo 3,16 diz bem assim, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, crianças. É isso mesmo. E aquele versículo da mansão celestial, que o mensageiro chegou lá com a rainha, falou no versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse era o presente que o mensageiro amarelo, aquele ser amarelo, tinha para a rainha, e eu me lembro que entregou nas mãos dela. Foi muito bonito. E depois entrou um outro ser, entrou o ser escuro.
Sim, quando Deus criou o mundo, ele criou Adão e Eva, perfeito, porque Deus é perfeito. Mas uma grande tragédia aconteceu. Eles desobedeceram a Deus e, como resultado dessa desobediência, eles se tornaram pecadores. Ficaram separados de Deus. É isso mesmo, a morte chegou. Lá em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, e todos nós nos tornamos pecadores. Você sabe o que é pecado? Bora lembrar então, crianças, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você pensa, que vê, escuta, faz e fala que não agrada a Deus. Porque Deus, ele é justo, santo e perfeito. Lá em Romanos 3,23 diz bem assim, ó: o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado entrou na história e estragou tudo. E diz bem assim, ó: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Romanos 3,23. É isso aí que a página escura fala pra gente, o presente escuro. Mas há algo que você possa fazer para trazer o pecado, para tirar o pecado da nossa vida e chegar até Deus? Não, nada que a gente possa fazer, nada faz, nada adianta, não há nada que possa fazer, nem ninguém, nenhuma pessoa pode passar por este abismo, nenhuma pessoa pode fazer um caminho para chegar até Deus. Opa, mas espere um pouco. Existe o caminho de Deus para o homem. Este caminho é o caminho da salvação. Você quer saber qual é esse caminho? Que o mensageiro escuro chegou lá e falou? Atenção, quem sabe, o caminho, ele entrou o ser vermelho. É esse mesmo, esse plano. Deus já tinha um plano perfeito para a gente, crianças. Quando você comemora o Natal, você lembra a história do nascimento de Jesus, numa manjedoura, ele bebê, ele é o próprio Filho de Deus. Na verdade, ele era o próprio Deus, que se fez carne. Ele é homem porque ele nasceu na barriga de Maria. No entanto, a semente da vida que foi colocada lá na barriga de Maria não foi de um homem, não. Foi o poder de Deus, o Espírito Santo, que envolveu Maria e ela ficou grávida. Essa semente tinha que ser santa, porque somente Jesus, um homem santo e perfeito, poderia resolver esse problema que Adão e Eva lá atrás deixou para a gente, do pecado em toda a humanidade. Aqui começa o caminho da salvação. Não é você que vai até Deus, é Deus que vai até você. E eu lembro benzinho do mensageiro vermelho chegando lá com a rainha, falando para ela que a dívida do pecado precisa ser paga. Tá? O pecado, ele é uma ofensa contra Deus e precisa ser castigado. Lá em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Deus não pode simplesmente deixar o pecado passar sem cumprir com a sua justiça. O pecador precisa morrer por causa do seu pecado. Ele precisa ser castigado porque Deus é justo. Mas aí entra a grande maravilha do amor, criança de Deus. Jesus Cristo veio para se colocar no nosso lugar, para ser castigado no nosso lugar. Lá em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador, criança. É isso mesmo, esse presente, a grande demonstração do amor de Deus. Ele é o nosso substituto. Todos os nossos pecados ficam sobre ele. A Bíblia fala lá em 1 Pedro 2,24 que carregando ele mesmo os nossos pecados sobre aquela cruz. Lá em 1 João 1,7 diz assim, ó: toda a dívida do pecado foi paga e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Era isso que o mensageiro estava falando. Jesus, ele morreu e no terceiro dia ele voltou dos mortos. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, diz que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo a Bíblia, a palavra de Deus que fala isso, criança. Porque tudo o que ele fez, tudo o que ele realizou, Jesus se tornou o único caminho da salvação. É por isso que lá em João 14,6, vocês lembram? Ele falou bem assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Só através de Jesus, criança, você poderá chegar à presença de Deus. E não há salvação em nenhum outro, porque só Jesus pode nos levar até Deus. Lá em Atos 4:12, diz bem assim, que entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos, esse nome, ele é Jesus. Jesus acaba com a separação entre você e Deus. E o caminho que leva até Deus é Jesus Cristo. Você quer saber como, criança? E eu lembro muito bem do versículo dessa lição aqui, do sábado, daquele sábado que a gente falou. Era 1 Coríntios 15, 3b. Diz bem assim, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, lá em 1 Coríntios. E isso foi o ser vermelho que chegou com a rainha e falou para ela. E depois, quando veio um coração limpo. Isso mesmo. A Bíblia diz que quando Jesus veio a este mundo, o seu próprio povo não recebeu. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, que está lá em João 1, 11, 12, fala assim, todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. A única maneira de receber a Cristo é pela fé, criança. O que é fé? É acreditar. Você precisa reconhecer que está separado de Deus. Você precisa dizer que é um pecador. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz, no seu lugar e pelos seus próprios pecados, e que ele ressuscitou e está vivo. Nós precisamos crer nessa história. Sabe por quê, criança? Porque o Senhor Jesus, ele fica muito triste pelo fato de nós sermos pecadores. Mas quando a gente chega a ele, nós sabemos que tem um caminho para a salvação. E o ser branco chegou com a rainha e falou isso para ela. E disse também que agora, rainha, você recebeu a Jesus como seu Salvador, saiba que os seus pecados foram totalmente perdoados. Lembre-se, sempre Jesus foi o seu substituto, ele morreu na cruz pelos seus pecados. Sabe o que Jesus disse, criança, lá em João 10, 11? Ele disse bem assim, ó, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso mesmo, criança. Não há nada que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lá em Hebreus 13, 5b, diz bem assim, ó, veja só a promessa de Deus para você. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A rainha naquele momento sabia agora que podia contar com Jesus. Porque a rainha, ela está preocupada que o coração dela estava escuro. Mas Jesus veio e limpou o coração dela. Só que não bastava somente isso, criança. Veio o mensageiro da cor verde. Isso mesmo. Ele chegou lá com a rainha e falou, rainha, agora que você tem Jesus Cristo no seu coração, que os seus pecados foram perdoados, agora você precisa fazer como está lá na Bíblia em 2 Pedro 3,18. Ele diz assim, crê na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é possível crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Você pode estar perguntando. Uma das maneiras de você crescer na graça em Cristo é ouvir a voz de Deus. Deus fala através da Bíblia, da palavra de Deus. Uma das atividades mais importantes que você deve fazer de agora em diante é ler a Bíblia, criança. Pouco a pouco, cada dia, vai chegando com a mãe, se você não sabe ler, pede para ela ler para você. Outra maneira de crescer através da oração, é através da oração. É isso mesmo, para crescer na graça e no conhecimento, eu tenho que orar também. Orar é falar com Deus. Você pode conversar com Deus sobre tudo o que acontece na sua vida. Tudo mesmo, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer pensamento. Fale o que tiver no seu coração, que Deus ele vai ouvir a sua voz, criança. Para crescer nessa vida nova em Cristo, você precisa aprender também a confessar a Deus os seus pecados cometidos. Infelizmente, você continua com a natureza do pecado. Nós todos somos pecadores ainda. Pensar, ver, falar e praticar. O pecado é isso, e ele entristece a Deus. E o que precisa ser feito? Você precisa confessar. Ou seja, você precisa contar a Deus tudo que fez de errado. E dizer, Senhor, me perdoa. Hoje eu pensei errado do meu colega da escola. Hoje eu desobedeci meus pais. Hoje eu não fui uma boa criança, não. Me perdoa, Senhor.
E o Papai Celestial, o Papai do Céu, ele perdoa. Lá em 1 João 1,9 diz bem assim a palavra: se alguém confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. A rainha, nesse momento, ela agora, eu lembrei que agora ela estava falando do Evangelho para todos. Todos, ela falava para todos o quanto ela estava feliz. E você também, criança, pode também dar essa notícia para todos, para as boas novas, testemunhar que Jesus, ele é o Senhor e Salvador, e ele mudou sua vida, ele também pode mudar de qualquer pessoa, porque Jesus ele nos ama muito. Fale com coragem, sem se envergonhar. Jesus ensinou lá em Mateus 10, 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou confessar diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar diante do meu Pai. Por isso, criança, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna uma nova criatura. Recebeu uma nova vida e tem agora um novo desejo, o desejo de crescer no conhecimento e na graça de Deus. Ainda há algo novo. Você agora tem uma nova família. E a família de Deus, formada por todas as pessoas que encontraram o caminho da salvação. Por isso, criança, é preciso que você vá na igreja. Também vá no clubinho. É importante, porque é um local lá onde você vai estar sempre em comunhão com Deus. Você vai estar sempre recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Procure um local para estar sempre com Deus, sempre com as outras pessoas também que falam de Jesus. É por isso que o nosso clubinho é importante, é por isso que todos os sábados nós nos reunimos lá, porque a gente quer estar perto de pessoas também que têm o mesmo pensamento que o nosso, que têm o mesmo amor por Jesus como nós temos. Lá em Salmos 122, versículo 1 diz bem assim, que nós estamos entusiasmados com Deus, nós nos alegramos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu me lembro bem, muito bem, do versículo que foi falado nesse dia, no dia verde, que está lá em 2 Pedro 3,18a. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, criança? Que bom foi nossa história bíblica, né? Que foi do Mensageiros da Rainha. E eu me lembro que a Evelyn, naquele momento, ela pegou a Bíblia, umas Bíblias, e saiu distribuindo por todo o seu povo. Agora ela pediu perdão de todos os seus servos, de todos os seus reinos. Ela era uma nova criatura. Que história maravilhosa foi aquela. Vamos orar, criança, agora? Baixe sua cabeça agora e ore junto comigo, tá bom? Papai do céu, muito obrigado pela essa história que tu contaste para nós, Senhor, através da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser, meu Deus, como essa árvore que cresce, meu Deus, para poder anunciar o teu evangelho. Nos ajuda, Senhor, a também confessar os nossos pecados quando nós erramos, porque a tua palavra diz que tu limpa o nosso coração. Por isso, Deus, me ajuda nesses momentos de isolamento social, me ajuda, Senhor, a obedecer os meus pais, obedecer meus avós, me ajuda a ser uma boa criança. Eu quero sempre estar contigo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, criança, e vamos continuar sempre firme na palavra.